O tema da mensagem de hoje é mentira, um rosto de muitas faces. Amém? Abra a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Quem é Deus? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vos não as ouve, porque não sois de Deus. O que é mentira? Vamos ler todo junto? Mentira é toda atitude, palavra ou ação que visa faltar com a verdade, visa o engano. Mentira é toda atitude, ou seja, toda palavra ou toda ação que visa faltar com a verdade e visa o engano. Ou seja, tudo aquilo que não é verdade é mentira. Tem alguém que diz assim: olha, se te contar uma mentira várias vezes, ela tem o mesmo efeito que a verdade. É uma mentira maior ainda. É claro que na mente de muitas pessoas, é o que o mundo faz. O mundo ensina uma mentira, ensina uma vida fácil, ensina uma vida que você pode ter uma vida de prostituição, uma vida de fazer um monte de coisa errada e que nada vai acontecer. É uma grande mentira, não é? Mas fala tanto isso que às vezes passa a ser uma verdade para nós. E a gente começa a dizer que não tem nada a ver. É a história de não tem nada a ver, né? Tudo aquilo que não tem nada a ver, a gente começa a trazer. No domingo passado, nós ministramos aqui para os adolescentes, que todo domingo, 10 horas da manhã, tem estudo com pré-adolescentes e adolescentes. Alguns jovens também participam. E nós estávamos falando sobre piercing e tatuagem. Se pode ou não pode. Estávamos falando da origem, da onde veio isso, dos costumes da época. E chegamos a uma coisa muito simples, chamado brinco, né? E que muitas vezes os homens hoje usam brinco. E eu ainda comentei quando eu era criança, né, ou talvez adolescente, jovem, não me lembro, faz pouco tempo, mas eu não me lembro, em que meu pai uma vez disse assim: um filho meu que chegar com um brinco na orelha em casa, eu corto a orelha fora. Então tinha esse princípio. E quando isso começou, muita gente aqui não lembra, mas quando começou esse modismo na época dos anos 70 para os anos 80, era uma coisa que as pessoas olhavam, uns aceitavam, achavam bacana, mas 90% dizia: não, isso não é coisa para homem, não é? E começou com um pequeno brinco, e aí foi se estendendo. Hoje tem homem que começa daqui, vai até aqui em cima e nas duas orelhas, já usa argola, para você ver como que a coisa ela vai se expandindo devagar, e ela passa a ter um fundo de verdade naquilo que é mentira. Estávamos explicando de onde veio a origem do brinco em relação ao homem. Não vou falar de tudo porque é muito assunto, mas do brinco, para você ter uma noção. O brinco foi um movimento gay nos Estados Unidos que lançou, em que homens começaram a usar brinco na orelha direita. Infelizmente, Brasil é quintal dos Estados Unidos. Tudo quanto é lixo se joga aqui. E aí começaram então os homens a usar. E muitas pessoas usam piercing, tatuagem, brinco e uma série de coisas que não sabem nem de onde vem e qual é a origem. Amém? Não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do que é a mentira. Sabe? Do que é a mentira que por muitas vezes ela engana, ela camufla. Para quê? Para que o mal entre na tua vida e venha te escravizar. Por que esse tanto de escudos na parede? Para que fique bem caracterizado que você será revestido da armadura de Deus na sua vida. E que se você permitir, a cada ministração Deus vai arrancar, vai tirar raízes profundas que estão dentro de você, e que faz com que a vontade do diabo prevaleça em nossas vidas. Se a gente reparar, irmãos, a igreja de hoje e a igreja de 50 anos atrás é totalmente diferente. Sabe? E infelizmente muitos pastores, muitos ministérios foram liberando muitas coisas.
Começaram a dizer que não tinha nada a ver isso, não tinha nada a ver aquilo, e aí foi introduzindo o mundo dentro da igreja. Nós não vamos hoje conseguir, numa ministração, ou em um tempo como agora, arrancar isso e voltar 50 anos atrás. Não é isso. Mas nós podemos ser moderados e dizer: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Aos domingos de manhã nós estamos ministrando batismo e busca do Espírito Santo, todo domingo, das 9 às 10. Muitas pessoas estão sendo seladas com o Espírito, estão sendo batizadas, outros estão sendo renovados, e eu tenho certeza que ao término deste mover de Deus, estas pessoas não serão mais as mesmas. Aquilo que antes fazia, que achava que não tinha nada a ver, agora o Espírito Santo vai incomodar. Olha o que o texto diz, amado. Em João 8:44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Sabe para quem Jesus estava dizendo isso? Jesus, quando estava falando que Deus era pai, os fariseus disseram assim: mas Deus também é o nosso pai. Ele diz: vocês, sabe quem é o pai de vocês? O diabo. Por quê? Porque eles eram religiosos, eles eram sacerdotes, muitos deles sumo sacerdote. Mas eles estavam envolvidos numa mentira, em que para o povo não podia isso, não podia aquilo e não podia aquilo outro, mas eles às escondidas faziam. Então aquilo que não pode para mim, também não pode para você. Essa história, faça o que eu mando e não faça o que eu faço, isso não procede de Deus. Porque se é pecado para você, é pecado para mim, é pecado para os meus filhos, é pecado para toda a igreja. Amém? O diabo é aquele que quer enganar e trazer a mentira. Mas o Senhor hoje quer quebrar essa mentira. Satanás é o pai da mentira. Portanto, é ele que gera esta mentira. A mentira, ela vem na vida da pessoa como uma solução. Você é pressionado a não falar alguma coisa, e de repente você vai dizer: não, mas é uma pequena mentirinha, mas por uma boa causa. Não existe boa causa quando Satanás está no meio. Aparentemente, amado, está tudo resolvido, só que mentira você não consegue guardar. Hoje você conta uma coisa para Maria, daqui 5 anos a Maria foi embora, quando ela voltou, ela guardou aquilo que você disse, e ela vai dizer: como que era aquela história mesmo? Você não vai conseguir contar com as mesmas palavras. Só a verdade é que se fala exatamente até onde tem ponto e vírgula. A mentira, a cada dia, ou ela aumenta ou ela diminui, e isso traz vergonha. Os judeus haviam crido em Jesus, aquilo que Jesus orientava, mas infelizmente eles estavam presos numa religiosidade que Satanás colocou dentro da lei, dentro da própria palavra de Deus, que tornara mentira. Amém? A Bíblia diz, amado, que aquele povo nunca conseguiu cumprir a lei, porque a lei tinha tantos não, não pode isso, não pode aquilo e não pode aquilo outro. E a lei era mais ou menos assim: você cumpria a lei o ano inteiro, chegava no final do ano, você pecou uma vez, você voltava a estaca zero. Sabe, o único que cumpriu a lei e a lançou por terra foi Jesus Cristo. Amém? Eles careciam de uma verdade que liberava, e Jesus era esta verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Preste atenção porque ele fala isso. Porque os judeus imaginavam que pela sua lei, eles iam ao Pai com as suas próprias pernas, com as suas próprias atitudes, como o mundo faz hoje. Basta você abrir, sabe, num tempo da sua vida, você está perto da morte, abre lá um orfanato, abre lá um asilo, e aí você vai estar fazendo caridade, e Deus vai olhar por você. É mentira, amado, mentira. A salvação não está ligada a obras, a obra é a nossa obrigação. João 8, versículo 31 diz assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são meus discípulos, senão, não são mais. Você está entendendo? Se você permanecer na ordem, na palavra do Senhor, debaixo de obediência, você é discípulo de Jesus. Amém? Só tem 2 tipos de discípulo:
ou de Cristo, ou das trevas. Não tem esse negócio, meu filho é um pouco rebelde, sabe como é que é, pastor? A gente tem que entender, a minha esposa é um pouco rebelde, o meu marido é um pouco rebelde. Não existe pouco. Se você é rebelde, é rebelde. Se você mente, você é mentiroso. Amém? E nisso não cabe a presença do Senhor. É por isso que muitas pessoas rodeiam e não saem do mesmo lugar. Às vezes ganham bem, às vezes têm uma boa casa, às vezes têm uma boa vida, uma boa família, mas não tem a palavra, sabe? Que é a verdade. Servir a Deus é tão simples, amada. É muito simples. A gente aqui coloca impedimento, sabe? Nós temos templos, nós temos promessa, nós temos escritura, temos crido em Jesus. Mas apesar de tudo isso, muitos não querem crer. Por quê? Porque não querem caminhar com a verdade. Preferem andar com a mentira, sabe? E aqueles judeus, apesar de ter tudo isso, Jesus disse que eles eram filhos de Satanás. Já pensou uma pessoa ouvir do próprio Jesus Cristo: você não é de Deus, você é filho do diabo? Misericórdia. Ah, pastor, então naquele momento eles se converteram. Não, eles continuaram na mentira, porque a mentira cega. A mentira traz um espírito de religiosidade. 1 João 2,21 diz assim: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que vos querem enganar. E quanto a vós, a unção dele que recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei. 2,28 diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não ficamos confundidos diante dele e da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Às vezes nós somos colocados numa situação em que você fica naquela: devo fazer, não devo, como que eu devo proceder? Às vezes, irmão, é preciso perder para poder ganhar. Amém? Quais são as consequências da mentira? A consequência da mentira, por muitas vezes, ela gera desconfiança, traz consequência de frustração, cria um mundo que não existe. Tem gente que fala uma mentira para outro e é tão acostumado a mentir que ele acredita na própria mentira e acha que é verdade. E aí você chega para a pessoa e fala: fulano, acorda, você não está vendo que isso é mentira? Ah, mas eu estou tão acostumado a viver neste mundo, nesta fantasia, que isso para mim é verdade. Um mundo de frustrações, de engano, que não gera nada, que não acontece nada, faz com que a realidade depois seja muito aquém do esperado, sabe? E por causa da ilusão causada, infelizmente não nos traz proteção no dia mau, e pode até nos levar à morte. A mentira faz com que a nossa vida com Cristo, a nossa vida com Deus, morre. Pastor, hoje cedo eu fui batizado com o Espírito Santo, estou muito feliz. O que eu devo fazer? Primeira ordem: pare de mentir. Porque se você não fechar essa brecha, o primeiro que vai embora da sua vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele requer que você tenha compromisso com a verdade. Quando eu falo em verdade, eu falo em duplo sentido. A verdade, verdade no que se trata verdadeiro, e a verdade no que se trata a palavra de Deus. A Bíblia não precisa ser, amado, sabe, de uma maneira em que ela possa ser
acessível a nós. Nós é que temos que ser acessível à palavra de Deus. Ah, mas pastor, eu não acredito nisso, eu não creio. Se você acredita ou crê, isso é um problema seu. Mas o que está escrito é, e não é porque você acredita ou não crê, que você quer ou não quer, que vai mudar. Amém? Se você falar de Jesus para uma pessoa e dizer assim, olha, sem Jesus você não vai conseguir a salvação, e a pessoa vai dizer, eu não acredito. Você vai continuar não acreditando, e no dia da sua morte você vai para o inferno. Porque a única possibilidade é essa, e não tem meio termo. Porque a verdade é essa. O diabo é que fica implantando na mente de muitas pessoas e de muitos cristãos, sabe? Que tem coisas que não tem nada a ver. Exemplo, tem crente que é crente na igreja, mas quando sai da porta da igreja, sabe, não é crente. Na escola não é crente, porque tem vergonha de dizer que é crente. Na hora que tem uma oportunidade, no aniversário, na balada, vai, dança, se prostitui, bebe, faz coisas terríveis. Se vai namorar, o namoro não é só um namoro, vai muito além disso, e depois volta para a igreja e diz, Senhor, eu te adoro. É mentira, é mentira. A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo. E nós estamos falando de Espírito Santo, estamos falando de armadura de Deus, estamos falando de aliança com Deus, estamos falando de verdade, e a verdade é, ou você não é. Não existe meio termo. O que pode acontecer é, Senhor, eu não estava sendo, mas agora eu quero ser servo de todo o meu coração. Deus pode mudar a sua história. Atos capítulo 5, versículo 1 diz assim, um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço ao teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias ouviu essas palavras, caiu e morreu. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Pedro disse assim, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo, porque eu sou homem de Deus. A casa que você tinha, você vendeu? Não importa o preço que você vendeu. Eles tinham uma aliança na época, irmãos, quando foi a perseguição da igreja, né? Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias, desceu sobre o povo no dia de Pentecostes, liberou o teu Espírito Santo, e ali nasceu a tua igreja. Mas a igreja continuava sendo perseguida. Então os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, fizeram uma aliança com o povo, dizendo, olha, o que nós vamos fazer agora? Nós somos uma comunidade, nós somos irmãos. Então, cada um de vocês vende parte da propriedade que vocês têm. Aquele que tem uma, continue com a sua uma. Mas aquele que tem duas, três, venda uma. E deposite aos pés dos apóstolos, para que nasça a igreja, para que a gente tenha um lugar próprio, para que a gente tenha um templo, para que a gente possa realmente ter a liberdade de adorar o Senhor, sem ter que estar se escondendo nas cavernas. E era este dia de acerto de conta. Ananias e Safira era o casal. Satanás colocou no coração deles da seguinte maneira, vamos fazer números redondos, eles venderam por 1.000, e aí o diabo colocou no coração deles, e o marido combinou com a mulher da seguinte maneira, olha, vamos dizer que foi 500, a gente deposita 500 aos pés dos apóstolos e fica com 500, uma mentirinha só, de nada, não tem nada. E olha o que aconteceu, amado, quando ele chega e diz a Pedro o valor, o Espírito Santo disse assim, ele está mentindo. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm entregue no altar do Senhor o teu dízimo, a tua primícia, a tua oferta, teu voto de deão, sei lá o que for, dizendo, olha, eu vou colocar aqui que eu ganho 1.000, mas eu vou dar o meu dízimo só de 20, vou dizer que teve só a entrada de 200, a igreja recebe normal, mas as tuas finanças estão morrendo, porque Deus não honra aonde há mentira. Amém? Deus não pode honrar onde há mentira.
É a mesma coisa, a pessoa assalta um banco, vem aqui na igreja, ainda que o pastor não saiba, e diz assim: olha, se eu entregar o meu dízimo, Deus vai abençoar os 90. A igreja não sabe, mas Deus sabe que é roubado. Sabe o que vai acontecer a partir do momento que você entregar o dízimo? Deus vai parar um camburão na porta, vai te levar e você não vai ficar com nada, porque aonde há mentira, onde há engano, Deus não está neste negócio. A Bíblia diz, amado, de um homem chamado Naamã, que foi atrás do profeta para a cura, e você conhece a história. Era de costume na época se levar oferta. Ninguém se apresentava diante de um outro rei, de uma outra autoridade, sem ofertar. Amém? Para que você entenda, quando alguém vai na tua casa, você fica incomodado se você não oferece um café. É uma oferta. Você sabia disso? Se fosse no tempo de Jesus, era lava-pés. Então, se alguém chegar na tua casa e falar: tira o sapato aí, sua sapatilha, sua rasteirinha. Senta aqui que eu vou lavar teu pé. A pessoa vai: o que está acontecendo? Porque os costumes são outros. Mas naquela época, numa terra, amada, onde se tinha muito pó, onde se tinha muita areia, eles praticamente moravam no deserto, era cortesia ofertar a alguém lavar os pés. É claro que não era o dono da casa que fazia, eram os servos. Por isso que Jesus, quando foi lavar os pés dos apóstolos, eles disseram: nós não somos dignos, porque tu não és servo, tu és mestre. E aí a Bíblia diz que o profeta disse que não era para aceitar a oferta de Naamã. E ele, por teimosia, aceitou. E ainda mentiu ao profeta. Foi lá Naamã e falou assim: olha, sabe o que é? O profeta recebeu uma visita de repente, e ele mandou que você mandasse umas peças de roupa, um pouco de ouro, um pouco daí que você pode abençoar. O homem tinha sido curado, ele voluntariamente ofertou. E aí o servo do profeta volta, esconde tudo aquilo. No meio do caminho o profeta falou: escuta, onde você estava? Mais uma vez ele mente: estava dando uma volta por aí orando, achei melhor jejuar mais cedo. E ele diz: o Espírito Santo, enquanto o seu coração estava sendo enganado por Satanás, me avisou. Sabe a lepra que estava com Naamã? Sim, profeta, a partir de agora ela é sua, por desobediência. Nosso Deus é um Deus de honra. Se Ele prometeu que vai te honrar, custe o que custar, Ele vai te honrar. Mas irmão, desculpa a expressão que eu vou usar, não pisa na bola com Deus não, porque senão a lepra chega. A igreja não está vendo, o pastor muito menos, porque ele é tão homem quanto você, mas o Todo-Poderoso vê, e Ele sonda os nossos corações, como diz o Salmo 139. Antes que a palavra venha à tua boca, Deus sabe o que você quer. Então é melhor a gente andar em verdade, em verdade. Não deixa ninguém ser usado pelo diabo para falar através da tua vida, para encher a tua cabeça de lorota, de mentira, sabe, de colocar você contra a igreja, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu patrão, contra a tua empresa, contra qualquer coisa, porque atrás disso existe uma mentira e Deus não está neste negócio. A pergunta é: como age então o demônio da mentira? Como que ele age? Primeiro, ao invés de trazer libertação, que é o que nós estamos buscando, traz um jugo ainda maior, traz peso para o povo de Deus. Exemplo: idolatria. Ufa, graças a Deus que eu não tenho isso, eu sou crente, batizado nas águas. Eu conheço muito crente idólatra. Você entra na casa do abençoado, tem pôster de tudo. Ele tirou do AC/DC, do Iron Maiden, do Black Sabbath, sabe? E colocou do PG, né? Estou citando, não estou criticando ninguém. Colocou lá do Matos Nascimento, e ninguém toca. Não é porque ele é adorador, é porque ele deixa de participar da ceia do Senhor, porque ali na esquina vai ter o show do cantor que ele quer. Isso é idolatria. Antigamente, né, bem pouco tempo atrás, não muito, era fã do Menudo. E hoje fica se descabelando.
Quando vem um cantor gospel, só mudou o ritmo da música e a letra, mas a idolatria está impregnada. Por quê? Porque é a mentira, e a mentira ela traz idolatria. Amém, irmão? Em algumas igrejas, infelizmente, traz usos e costumes, e o que é pior, traz falso profeta. Cansado de ver falso profeta. É um tal de contar uma coisa aqui, a pessoa fica sabendo porque investigou a vida da outra, aí daqui a pouco fecha o olho, sabe, fala chuta camalacai, e começa a falar em línguas, e começa a dizer, eis que te digo isso e aquilo, coisas óbvias. Para quê? Para que o outro fala, nossa, fulano de tal é uma bênção. Bênção é você se andar na verdade. Deus quer falar contigo, Ele não precisa usar profeta. A maior profecia é a palavra de Deus. Ao invés de trazer a verdade, ainda que seja dura, fica bajulando e sendo alimentados por isso. Conheci uma profeta lá em Eldorado, que as pessoas faziam fila na casa dela. Eu sou da seguinte opinião: é homem de Deus? É mulher de Deus? Olha para a vida da pessoa, a vida da pessoa vai dizer quem ela é. Porque eu não consigo aceitar um homem de Deus que ora pelas pessoas serem curadas e ele ser doente. Um homem de Deus que ora pelas pessoas ser próspero, ele é um miserável. Alguma coisa está errada. Como é que eu posso dar aula de matemática se eu não sei fazer conta de 1 mais 1? Não é verdade? A gente olha pela vida da pessoa. E o que a gente vê de profeta aqui é fofoqueiro, mentiroso, e vive na casa de um e de outro. Eu tive na minha igreja, que eu ajudei esta mulher, e os mais antigos lembram disso. Estava passando fome, necessidade, fui no interior, trouxe ela para cá, arrumei uma casa para ela, coloquei ela junto com toda a família dela e os filhos, e disse, olha, eu vou te abençoar todo mês, eu deixo de ter salário na igreja, mas eu te abençoo todo mês. Na época eu fazia seminário, eu não podia estar em todos os cultos. Você dirige o culto de sexta-feira, que era um culto de libertação. Ela supostamente era uma benção, mas era uma cobra vestida. Já tinha feito isso em outras igrejas, dado golpe, roubado. Mas sabe aquele negócio, a gente acha que com a gente é diferente? E não é, amado. Isso é caráter da pessoa. Não demorou muito. Ela estava fazendo reunião na casa dela, fazia uma vigília, fazia uma reunião, e daqui a pouco o povo da igreja estava tudo perdido. E era profecia daqui, era profecia dali, era um tal de Deus arrumar namorado e namorada para os outros. Ó, esse é de Deus, esse não é de Deus. Meu Deus, não vai perder tempo em dizer que aquele loiro é de Deus e o negão não é. Não existe isso, amado. Sabe o que é de Deus? Aquilo que agrada o teu coração está debaixo da verdade. Deus abençoa. E jogos de interesse até um momento que realmente a casa caiu. Mas era profeta. E já começaram a comparar, nossa, o pastor Alexandre não é tão usado como a fulana de tal. Só que eu não marco o dia e hora para Deus me usar, Ele usa a hora que quer. E eu não digo, vá à minha casa às 5 horas da tarde, porque Deus vai falar contigo. Se Ele tiver que falar comigo, Ele fala de qualquer lugar, de qualquer jeito, usando até uma criança no meio da rua. E as pessoas estavam, sabe, presas a ela. E ninguém dava um passo se ela não dissesse, vai, ou fica, ou vai dar certo, ou não vai dar certo. Já estavam se dobrando diante da pessoa, sabe, e adorando. Se não ia no culto, muitos não iam, queria saber o que aconteceu. Eu disse, pastor, aqui sou eu. Engraçado, se eu não venho, ninguém pergunta. Você vê o nível que a coisa estava. Mas Deus não nos deixa enganar. O rebanho que Ele te dá, ninguém toma. Amém, irmão? E essas pessoas fazem isso para prender, muitas vezes para arrancar dinheiro, para arrancar idolatria. E existem muitos idólatras. Tinha uma outra lá em Eldorado também. Eldorado é cheio dessas coisas, que o povo estava indo, os jovens da minha igreja estavam tudo indo lá. Um dia foi uma jovem, eu já contei isso aqui, que ela tinha acabado de usar droga. Ela não era liberta ainda. Ela era simpatizante na igreja. E ela foi com uma saia até o pé, uma roupa de manga, com coquinho na cabeça. E as outras, né? Na época era da quadrangular, normal. De bermuda, de camiseta, de calça, cabelo cortado, brinco. E a profeta orou por todo mundo e disse que naquele momento ela estava vendo um anjo do prumo. Eu
nunca vi esse anjo na Bíblia. Mas esse deve ser pedreiro, né? Porque ele tem um prumo. Olha, o anjo do prumo está passando aqui, medindo as vestes de cada um. E a única que passou no prumo foi a fulana de tal, a que estava maconhada. E aquele dia a máscara dela caiu, porque essa irmãzinha ela era muito debochada. Ela disse assim: então esse anjo é drogado, porque eu acabei de... Como que ela falou? Não sei o que, um baseado, não sei como que expressão que ela usou. E a mulher tentou, sabe, questionar, tentou, e não adiantou. Um dia a casa cai, meu irmão, porque a verdade sempre vai ser verdade e vai aparecer. Amém? Quando Deus quer falar com alguém, Ele mesmo te procura e usa quem Ele quer. Profeta, amado, é vaso de Deus. Não é para as pessoas saírem atrás à procura, não. Quem está indo atrás de feiticeiro, de adivinhadores. Amém? Infelizmente vai encontrar prisões espirituais. Vai criar dependência. Não vai conseguir fazer nada. Teve uma época que a mentira era tão impregnada no meio do Evangelho, que as pessoas ensinavam, porque talvez não tinha conhecimento. Conheci pastores da minha época que ensinavam: olha, você quer falar com Deus, ou quer que Deus fale contigo? Abra a Bíblia no meio, ora, aonde cair você fecha o olho e põe o dedo, e lê, o que tiver escrito lá, Deus quer falar contigo aquilo. E eu já fiz isso. Um dia eu abri entre Malaquias e Mateus, estava em branco. Eu disse: Senhor, o Senhor me odeia tanto que não fala comigo. E por muito tempo fiquei. Na época que, sabe, ia na Moriá, em Diadema, comprava aquelas caixinhas de promessa. Quem já teve caixinha de promessa? Aí tirava: tudo posso naquele que me fortalece. Oh glória! Tirava outro. Engraçado, caixinha de promessa não tem repreensão, você já viu? É só coisa boa. E aí ele está torto, está todo cheio de hematoma, ele continua, porque é mentira. Isso é comércio. E se a gente for analisar, existe mentira em todos os lugares, mas o Senhor é o Deus da verdade, quer abrir os teus olhos para isso. Sabe, vou desabafar. Canso de receber vídeo, mensagem por e-mail, por WhatsApp, pelo Facebook, dizendo: depois que eu li, agora você tem que mandar para 10 pessoas, porque a partir daí você vai receber uma bênção. Não perca tempo de mandar isso para mim, que isso é feitiçaria. Isso é coisa de kardecista que faz esse tipo de coisa, e as pessoas só mudam lá, colocando o versículo bíblico. Amém? Sabe por quê, irmão? Nós não temos que participar disso. A bênção de Deus não está em você mandar 10 SMS para alguém. Misericórdia! Se eu começo a acreditar nessa mentira, eu estou fazendo o quê? Dizendo que todo o sacrifício da cruz não valeu nada. Basta eu mandar o WhatsApp. E aí a bênção chega. Nós temos a palavra e a revelação do próprio Espírito Santo para a tua vida, não é para a vida de outros. Amém? Essa mentira libera demônios do medo, de depressão, que entra na vida das pessoas e aí se amarra com isso. Amém? Terceiro, traz morte espiritual por causa da mentira. A pergunta é: como esse processo entra em nossas vidas? Primeira fase: quando pressionado pela nossa insegurança e medo. Toda vez que eu tenho medo, eu quero me refugiar em alguma coisa. Eu quero acreditar em alguma coisa. E isso gera mais medo. Quem é do tempo da loira do banheiro na escola? Quem já ouviu falar nisso? Nossa, até as crianças têm essa... Eu achei que isso era da minha época. Hoje também ainda tem a loira do banheiro? Que é uma mentira que veio perdurando por toda a nossa infância. E quantas vezes não acreditamos?
Tinha um garoto na minha sala que ele era o machão da sala. Ele era o fortão, batia em todo mundo. Um dia estava uma rodinha lá, acabou a luz e falaram: olha a loira do banheiro. Ele saiu gritando. Aí quer dizer, a máscara dele caiu. Entendeu? Por quê? Porque uma pequena mentira que alguém contou, que se repetiu até hoje, né? Pelas crianças estão se repetindo até hoje. Eu não sei nem começou essa história da loira do banheiro. Não sei se ela morreu numa escola. Eu sei que ela só ficava no banheiro. E quando alguém entrava, falava: ó, a loira, saía todo mundo correndo, gritando. E eu acreditei nisso por um tempo. Mentiras que nós acreditamos por muito tempo. Não pode ter espelho quebrado dentro de casa porque faz mal. Veio do cemitério, não entre com a mesma roupa dentro de casa. Não traga a terra do cemitério para dentro da tua casa. Se não pode trazer terra, então vai para o cemitério de Diadema, que lá é gaveta. Não tem mais terra. Não é? Evoluiu. Aí pode. Não é verdade, irmão? Essas mentiras que com o tempo a gente foi adquirindo, deixando entrar e que tem influência. Tem crente que até hoje, sabe, chega para mim: pastor, não tem uma notícia boa para te dizer. O que foi, meu irmão? Eu sonhei com dente. E? Nossa, quando arrancava tinha um buraco enorme assim. Será que vai morrer alguém da minha família? Falei: ô irmão, vou orar por você. Imagina com sonho, com dente, com rato, com água suja, água limpa. Coçar a mão é dinheiro. Pisar em merda dá dinheiro. Fosse assim, porco era milionário. Ele não pisa, não só pisa como come. Não é verdade? Mentiras que foram pequenas mentiras que o diabo foi introduzindo na nossa infância, no nosso dia a dia, e que infelizmente a gente vai levando para frente, né? Mentiras. Qual é a função do diabo em fazer essas mentiras todas? Te afastar da presença de Deus. Logo quando eu busquei o batismo com o Espírito Santo, se ensinava antigamente, graças a Deus que essa fase passou. Sofri, viu, irmão? Que você tinha que repetir várias vezes uma outra mentira. Eu quero receber o Espírito Santo, eu fico dizendo glória, 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 glória. Aí enrola a língua e eu começo a falar em línguas. Deu cãibra. E eu nunca fui batizado. Você vê que coisas pequenas, que não é verdade, e que alguém ouve, continua esparramando, continua as mentiras, e isso vai introduzindo na nossa vida. Conheci um rapaz que dizia: eu não vou mais orar, o Espírito Santo deve me odiar, porque todo culto, na época na Quadrangular era toda terça-feira, que era a busca do Espírito Santo, todo culto eu fico orando, orando, e fico falando glória, 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 fica a boca seca, e nunca acontece nada. Ele não deve gostar de mim. Olha até onde que uma mentira, uma pequena mentira, muda a história da vida de uma pessoa. Então, irmãos, quando nós somos pressionados por esta mentira, nós começamos a viver aquilo que não gostaríamos. Porque a verdade, ela vai acontecer. E a mentira, por mais que você seja inocente, Deus não vai fazer da mentira verdade para te agradar. Amém? Depois que essa mentira, esse espírito, sabe, esse processo se instala na sua vida, começa a envolver outras pessoas, e que é natural, né? Tem pessoas que têm medo de alguma coisa, é natural passar para os filhos. Tem pessoas que não comem, um exemplo, legumes, não gostam de legumes. Um dia vai ter filhos, vai ensinar os filhos a comer legumes como se ela também não come. E isso vai reproduzindo. Assim é com a mentira, assim em todos os sentidos. Alguém foi infeliz no casamento e fala para tuas filhas: filha, não casa não, porque homem não presta. E eu conheço muitas que não se casaram, porque a mãe diz que homem não presta. E não é uma verdade, talvez para ela não teve sucesso na vida amorosa. Mas ela não pode fazer disso uma verdade que não procede. Amém? Então, irmão, é o que eu sempre ensino: ande com 2 sacolas, uma com fundo e uma sem. O que é bom, guarde na sacola com fundo. E o que não é bom, guarde na sacola que não tem fundo, porque vai se perder no meio do caminho. Amém? Esses demônios, eles se escondem com a aparência do bem, sabe? Mas
a tendência e a vontade dele é nos envolver para que a gente possa acreditar naquilo que não é verdade. Quarta fase, faz nos envolver com as mentiras e nós somos roubados. Caráter, a nossa vida pessoal, lealdade, submissão, é isso que nos faz. E infelizmente, quando a mentira está na vida de uma pessoa, pode esperar que mais cedo ou mais tarde, o diabo vai te colocar exposto à vergonha. Então é melhor enfrentar agora. Mas se eu falar, o meu relacionamento vai acabar. É melhor ele acabar agora no começo, lá na frente ele retoma, do que passar anos. E quanto mais tempo passar, mais forte ela fica. Mais pessoas são envolvidas. E aí você não tem coragem de voltar atrás ou de dizer. E aí, amado, é uma opressão do inferno. Pastor, você já falou tudo isso, mas como vencer então este demônio da mentira? Primeiro, enfrentar a verdade por mais difícil que ela seja. Amém? Por mais difícil que ela seja. Olha, meu marido vai me odiar, minha filha vai me odiar, a minha família vai me odiar, o meu patrão vai me mandar embora, mas por mais difícil que seja, fale a verdade. Amém, amado? Segundo, saber que todas as vezes que você quer andar na realidade, na verdade de Deus, Ele vai te honrar e vai te proteger. Quando você deixa de lado a mentira, e você diz assim, a partir de hoje, custe o que custar, eu vou colocar a verdade em prática, sabe quem entra na briga com você? O próprio Jesus Cristo, porque Ele é o dono da verdade, Ele é o Senhor da verdade. Então é com Ele que você abraça. Aparentemente não tem jeito, aparentemente você vai sofrer. Como que eu vou fazer agora, pastor? Vai haver consequência, vai haver consequência sim. Mas a consequência maior é a proteção, é a graça, é a misericórdia do Senhor na tua vida. Amém? Terceiro, saber que embaixo da verdade, a sua palavra agora passa a ter poder e ela vai se cumprir. Aquilo que você disser vai se cumprir. Você conhece alguém fofoqueiro, mentiroso? Eu acho que não, né? Faz uma forcinha aí, tenta lembrar. Na família, tenta lembrar alguém. Não, né? Os amigos, então, tenta lembrar. Vizinho. Então, o lugar mais difícil na igreja, tenta lembrar. Existe? Todo lugar existe. Amém? E essa pessoa, ela é marcada, não tem jeito. Quando alguém vem falar, olha, a Maria fulana de tal disse isso, isso, isso. Você fala, quem é? Aquela fofoqueira? Não acredito. Por quê? Porque ela está envolvida com fofoca. Ou você diz, quem falou? Fulano de tal, ô irmão. Vamos ver direito, porque ela é tão mentirosa. A gente nunca sabe o que é verdade e o que não é. E não adianta, fica marcado. É carta carimbada. Agora, quando a pessoa está na verdade, sempre envolvida com a verdade e aquilo que é correto, alguém vem dizer, olha, o João disse isso, isso, ó. Não posso colocar a minha mão no fogo, mas de uma coisa eu sei. Ele é uma pessoa idônea. Não é de costume fazer isso. Então, nós somos marcados pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos, da maneira que nós agimos. Isso vai te marcar, não tem jeito. Uma pessoa carinhosa sempre vai ser vista como uma pessoa carinhosa, mesmo que você nunca tenha recebido um carinho dessa pessoa. Uma pessoa estúpida, mesmo que ela não foi estúpida com você, mas você sabe que essa é a característica dela. Por quê? Porque isso é o que nós plantamos. Assim o diabo faz. Quando a pessoa começa a envolver na pequena mentira, por menor que ela seja, por uma brincadeira, o diabo encontrou uma porta aberta, encontrou uma brecha aberta, e ele vai entrar, e vai ter dias que você vai falar, meu Deus, por que eu estou mentindo de novo? Eu não tenho necessidade de mentir, mas é algo tão normal, é algo que vai fluindo tanto de dentro de cada uma pessoa, amado, que quando você menos esperar, você está falando outra mentira, está numa entrevista e dizendo uma coisa que não é verdade.
Está contando um testemunho na casa do Senhor, usando o microfone da casa do Senhor e colocou um pigmento de mentira, só para ficar mais rosa, só para ficar mais bonito, só para ficar com um ar de, oh, que bênção. Não precisa. Não deixa Satanás entrar naquilo que é seu por direito. Amém? Tenha Jesus no seu coração, fale a verdade, e você então terá uma vida de abundância. Amém, meu querido? Feche os teus olhos, eu quero orar por você.